Queridos, antes de iniciar a palavra, eu queria testemunhar um acontecimento de ontem que foi muito legal. Ontem eu e o Christian Boing estivemos ali com as crianças treinando futebol. E fazia muito tempo que eu não jogava futebol. Mas estávamos ali em praticamente 22 adolescentes e adultos fazendo a primeira partida. Até o Pastor Brasil participou. Foi muito legal. Tivemos a torcida do Oscar ali, que ele estava torcendo. E foi um momento muito especial, porque a gente pôde se divertir na presença do Senhor. E depois, com as crianças, tivemos mais de 30 crianças ali participando do nosso treinamento, desse evento. Um início de projeto que começou lá com o Marcos, com a Renata, e que está se solidificando de forma muito legal. Hoje temos mais de 50 crianças inscritas nesse projeto e Deus tem abençoado. Oremos por eles, por esse projeto na quarta-feira, porque nós temos tido bastante desafios, muitos desafios, de pessoas não cristãs que vêm apenas para jogar bola, vêm acompanhado dos pais, e isso inicia todo um propósito. Então que possamos orar por esse projeto, já que temos também concorrência. Vocês que vieram aqui, veem que tem muitas crianças lá que antes participavam aqui que estão jogando lá. Então, que possamos orar também pelo projeto do outro professor que está ali, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, vamos então rapidamente abrir a palavra no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 19:4, onde conta a história do rei de Judá, Josafá. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredicto. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês, da parte dos seus irmãos israelitas, das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam questões referentes à lei e aos mandamentos, aos decretos ou às ordenanças, vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada com o Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil. E os levitas atuarão como oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Depois disso, os moabitas e os amonitas, e com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Eles informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, e já está em Azazon, Tamar, isso é, em Engede. Alarmado e com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Louvado seja Deus, Pai, engrandecido seja o teu nome, e pelo poder do teu Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, capacita esse teu servo, Senhor Jesus, porque não tem condições alguma de entrar no coração de todos
nós que estamos aqui para nos alimentarmos da Tua palavra. Que o poder do Teu Espírito Santo de Deus passe, Senhor, e possa, Senhor Jesus, fazer com que saiamos melhores do que entramos, e com a Tua palavra no coração, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amigos, queridos, irmãos, Josafá estava com medo. Quantos de nós, em situações de medo, de angústia, de agonia, de situações em que nós não sabemos como vamos resolver, nos voltamos para networking, para a própria força, ou para qualquer outra razão que não seja a busca no Senhor. A natureza humana, quando recebe o medo, ela, de forma natural, tenta se esconder, ou tenta de todas as maneiras e formas se ver livre daquilo. E o medo é inerente à nossa vontade. Ele vem diariamente, ele bate à nossa porta, independente da idade que temos. Tem gente aqui que está com medo da segunda-feira, porque não sabe como enfrentá-la. Seja suas responsabilidades, seus compromissos, suas procrastinações e até mesmo as contas para pagar. Temos medo? Temos medo. Poucos de nós, diante do medo, a gente faz como Josafá fez na palavra. Vamos buscar o Senhor. Poucos de nós nos rendemos em jejum, em oração, joelho no chão. Por quê? Porque a murmuração vem primeiro. Os questionamentos de por que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo? Por que estou passando por isso? E murmurar também é da natureza humana. E tem um ditado do mundo que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. E eu não sei porquê, mas me veio uma história na cabeça, e é verídica, e eu peço perdão à minha sogra, que está aqui, que eu não pedi autorização dela para falar isso, mas eu lembro que eu não conhecia a Rafa ainda, e o único shopping de Curitiba era o Shopping Miller, e era a véspera de Natal, e ela precisava comprar uns presentes de Natal, que ela tinha esquecido, e ia enfrentar aquele trânsito caótico. Então ela saiu de casa, pegou aquele trânsito, e freada, e buzina, mas nada está tão ruim que não possa piorar. E para quem conhece o Shopping Miller tem uma subida bem íngreme. Era o único shopping da cidade, aquilo lá estava lotado de gente, apinhalado, véspera de Natal. E ela embicou, e no meio daquela subida, o carro dela morreu. Morreu, e buzina, e as pessoas vinham, e o desespero tomou conta. E você sabe que todo mundo tentava descobrir qual era o problema do carro. E o problema do carro era muito simples: falta de gasolina. Nunca veio tão rápido 1 litro de gasolina paga pelo Shopping Miller naquela hora para poder destravar todo aquele trânsito e todo aquele caos. Mas graças a Deus foi rapidamente resolvido. Por quê? No nosso ditado cotidiano hoje, a gente pode fazer assim: nunca está tão ruim que com oração não possa melhorar. Josafá
seu reino de Judá. No livro de 2 Crônicas, 4 capítulos contam a história deste homem. Um homem de Deus que antecedeu seu pai, Asa, que era temente a Deus. Era um homem fervoroso. Mas quando ele estava velhinho, no final praticamente do seu reinado, ele resolveu se desviar do caminho do Senhor. Isso está contado lá no capítulo 16 do livro de 2 Crônicas. E ele, diante das circunstâncias de se desviar do Senhor, viu o seu reino se encher de guerras, desavenças, e começou a lhe dar um problema sério no pé. E diz a palavra de Deus que Asa preferiu escutar os médicos do que a Deus. Então, o que aconteceu? Asa veio a falecer e Josafá assumiu o reino de Judá. Josafá, um homem próspero, derrubou todos os postes ídolos e fez com que aquele reinado realmente servisse ao Deus eterno, ao Senhor. E diante dessas circunstâncias, em que ele estava com medo, tendo um exército de 1.160.000 homens ao seu lado, quase que Curitiba inteira de exército, mas ele sabia que o consórcio que estava contra ele, das tribos que estavam querendo invadir, ele ia perder. E aí ele teve medo. Queridos, o que a gente faz com medo? Asa se desviou do caminho do Senhor e teve um retrospecto tão triste. E eu lembro que essa semana eu estava no clube e fui tomar um banho no vestiário, e eu estava sozinho no vestiário. E tomando banho, daqui a pouco eu escutei um louvor, uma coisa tão linda, que ecoou, e eu comecei a me arrepiar, e dizia assim: pela cruz me chamou. Óbvio que a voz era muito mais linda do que isso, mas eu saí do banho e fui procurar de onde que vinha aquele cântico, aquela voz, porque eu estava sozinho. E dali a pouco tinha um funcionário do clube. Eu falei: era o senhor que estava cantando? Ele falou: nossa, desculpe, eu achei que eu estava sozinho. Eu falei: querido, que dom mais lindo que Deus te deu, você louvando o Senhor. Qual é a sua igreja? Ele baixou a cabeça e falou: eu sou desviado, envergonhado. E veio logo um outro e falou: e eu falo para ele tem um dom de Deus, essa voz é linda, eu falo para ele, sempre para ele louvar, para ele cantar. Eu falei: nossa, que legal, o senhor está incentivando ele. E o senhor, qual igreja que é? Ah, eu sou desviado também. Gente, eu ali sereno, que palavra eu podia passar para 2 desviados que estavam com sede de Jesus, e um louvando a Deus com a sua boca? Eu falei: queridos, a minha esposa está me esperando no carro, meu filho também, eu preciso ir. E um até se sentou para ouvir o que eu tinha para falar para ele. Eu falei: lá no livro de Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta, ele vai ceiar com você. Jesus nunca vai invadir o teu coração. Jesus nunca vai arrombar a porta da tua casa. E Jesus nunca vai entrar na tua vida sem ele ser convidado. Jesus
é uma pessoa extraordinária, mas ele é justo e fiel. Se você convidar ele para estar no teu coração, ele vai estar, independente de onde você esteja, se é no vestiário de um clube, se é no alto de uma montanha, ou se é num bordel. Se você chamar Jesus para estar contigo, ele vai estar. E aqueles homens, eles não me deixavam sair, e eu precisava sair, eles queriam escutar mais, mas não era o Rodrigo, era o Espírito Santo de Deus, era Jesus que falava. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele tem uma empresa onde tinham 2 sócios dele que não eram cristãos. E o jugo desigual, ele é um jugo muito cruel. Porque quando você tem um sócio, quando você se une a uma pessoa que não é cristã, e você casa com ela, lá no livro de Ruth, a palavra de Ruth falando para a sua sogra, o seu Deus será o meu Deus. Isso é muito sério. As pessoas, muitas vezes, elas acham que Deus vai abençoá-las, mesmo não estando no caminho, mesmo não procurando. Isso é impossível. Deus só vai estar diante de ti, com você, se você provocá-lo, se você convidá-lo e se você abrir a porta. Por isso as sociedades que, infelizmente, existem julgos desiguais, a luta, ela é tão grande, a peleja é tão gigante, que às vezes você chega em casa quebrado, parece que te surraram e você não sabe de onde que veio tanta energia gasta. Eu lembro que essa empresa desse meu amigo começou a cair. E ele era o único cristão. Mas os 2 outros sócios, diante da fé desse homem, orando, eles acabaram conhecendo Jesus também. E hoje os 3, em Cristo, tentam levantar essa empresa, unidos, juntos, entendendo de que Jesus é a aliança fortificadora. Eu não quero aqui desviar do assunto, mas eu vou falar de família, eu vou falar de filhos, e eu vou falar que o nosso lar, hoje, ele é sagrado. E quando a gente se une com um outro homem, a mulher se une com o homem se une com a mulher, onde o mundo, através do Código Civil, chama de consorte, nós somos uma só pessoa. Por isso, vocês que estão pensando em se casar, vejam se seu cônjuge, se o seu marido realmente vai fazer com que o seu Deus seja o Deus dele. Porque o que o inimigo mais quer é acabar com o lar. Porque se ele acabar com o lar, ele não precisa fazer mais nada. Na continuação do texto, nós vemos que Josafá, com medo, proclamou a toda a nação um levante de jejum e de oração. Como é bom ter uma nação cujo Deus é o Senhor. E diante dessa proclamação, no meio de uma reunião, levanta um levita, profeta, e fala assim para Josafá e para todo o povo: esta peleja não é sua, é do Senhor. Esta guerra você não vai precisar
nem sequer lutar. Estejam preparados, mas esta peleja é do Senhor. E como é gratificante, como é gostoso sentir o refrigério do Senhor quando Ele luta por nós. Queridos, em tempos de guerra, em tempos de medo, como é comum a gente não procurar Deus, mas como é gratificante ter o Espírito Santo de Deus falando assim: filho, essa sentença eu vou dar para você. Eu sou o teu advogado, eu sou o teu juiz, eu sou o teu sacerdote, eu habito no teu lar. Essa luta, essa guerra não é mais sua, é minha. Eu lembro que tinha um pastor americano que ele recebia o sustento de algumas empresas americanas para cobrir e fazer igrejas na África. E ele recebia milhares de dólares. E tudo isso era destinado para a construção de igrejas na África. Então, certo dia, o CEO da empresa falou: olha, mudou toda a diretoria aqui e infelizmente os recursos que a gente destinava para o teu ministério está sendo cortado. Acabou. E ali ele se viu perdido. Ali ele se viu desesperado, porque já tinha cronogramas, já tinha projetos, já tinham construções iniciadas, e ele não sabia como dar essa notícia. Então, ele colocou o joelho no chão e precisava ouvir a voz do Senhor. Ele precisava ouvir a voz de Deus. E o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, muito nítido, certo, e falou: compre um cachorro. Ele olhou: Senhor, tá de brincadeira, né? Eu estou precisando de milhões de dólares. E o Senhor está me mandando comprar um cachorro. E o Senhor falou mais. Ele deu o nome do cachorro. E ele deu um número de telefone. E aquele pastor, naquela sua necessidade, falou: olha, eu tenho fé, mas a minha fé literalmente foi bem pessimista com relação a tudo aquilo. E ele pegou o telefone e falou: eu vou ligar. Óbvio que não vai ter um cachorro, porque era um nome bem esdrúxulo, não era Totó, que quase todos têm e é muito fácil, mas era o nome de um cachorro bem diferente, que eu não me recordo o nome. Aí eu vou ligar, não vai ter, cumprir e vou continuar orando. Então ele ligou e falou: olha, vocês têm um cachorro chamado tal? Falou: nós temos. Aí o pastor falou: olha, você pode não acreditar, mas Deus mandou eu ligar nesse número e pediu para eu comprar esse cachorro. Ele falou: olha, senhores, deve estar enganado, tem esse cachorro aqui, mas o cachorro não está anunciado e ele não está à venda. Então, infelizmente eu não tenho como te ajudar. Ele falou: olha, Deus mandou eu comprar o cachorro, faz um preço do cachorro e eu vejo se eu tenho a possibilidade de comprar. Ele falou: tá bom, o cachorro vale $5.000. Ele falou: não, $5.000 eu não tenho. O que eu tenho na minha poupança é $2.500. Se você quiser, anota meu número e você me liga. E daí é com o senhor, não é mais comigo. Perfeito, bateu o telefone, dali meia hora ligou. Pode vir buscar o cachorro, eu faço por $2.500 para você. Tá bom. E tá lá ele com o cachorro. No primeiro passeio que ele vai dar com o cachorro, ele encontra um espanhol. E esse espanhol para e fica admirado pelo cachorro. Ele fala: nossa, esse cachorro ele tem características de torneio.
Ele tem certificado? Tem. Ele tem registro? Tem. Ele tem pedigree? Tem. Então, eu posso inscrever esse cachorro no torneio? Pode sim. Eu vou resumir a história, que a história é longa. Esse cachorro é campeão mundial de tudo, de trote, de beleza, e milhares de dólares com os prêmios desse cachorro ele construiu e colocou o teto nas igrejas da África. Esse cachorro hoje, ele não tem preço, é inestimável o preço do cachorro. Bênção e glória do Senhor. Deus age de forma tão criativa na minha vida e na tua vida, quando nós buscamos de todo o coração. Eu lembro que há 2 semanas atrás eu participei de um evento que é missionário, mas é como se fosse um acampamento que se chama Legendários. Eu tive o privilégio de participar desse lugar e estar nesse lugar. E eu quero contar um pouquinho desta peleja, desta batalha, porque quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo de Deus e quando a gente vê a obra do Senhor agir, mesmo na nossa insignificância, incredulidade, porque muitas vezes a gente não consegue crer, muitas vezes o desespero é tão grande que falta força e falta fé. E é aí que a gente conta com a oração da igreja, é aí que a gente conta com os testemunhos. E eu participei desse evento, e eu vou falar para vocês que Deus trabalhou muito, mas muito, com a minha crença, com a minha fé. E ali eu pude ver milagres acontecendo, ali eu pude ver curas, mas eu pude ver também Deus trabalhando na vida de um homem, de um servo, que achava que era conhecedor da palavra, que achava que era merecedor da graça, mas Deus foi trabalhando tanto comigo, me quebrando tanto, que eu digo para vocês, muitas armaduras que nós carregamos no dia a dia, e que não são aquelas armaduras do livro de Efésios, onde Paulo fala que a gente deve se blindar dela contra as setas e ciladas malignas, mas são armaduras da arrogância, são armaduras do ego, são armaduras da prepotência, armaduras da razão, armaduras do elogio. Sabe, queridos, quando a gente acha que a misericórdia tem que ser para nós, mas a justiça para os outros, nós temos sérios problemas de achar que nós somos melhores do que Judas, que traiu Jesus. E nós não somos. Com Cristo nós somos mais do que vencedores, mas sem Cristo nós não somos nada. Eu lembro que certo dia eu cheguei atrasado na igreja, mas eu já vim maquinando qual seria a minha justificativa para justificar a misericórdia do meu atraso. Era o trânsito? Sim, foi o trânsito. Mas foi também a minha irresponsabilidade, o meu atraso para sair de casa. E eu cheguei aqui com o discurso pronto, misericórdia para mim. Mas quando é o outro que se atrasa, quando é o Júnior que se atrasa, justiça. Eu não quero nem escutar qual que vai ser a justificativa, justiça.
Essa foi uma das armaduras que eu deixei lá na montanha. Nós temos um compromisso com Deus. Tudo é para a honra e glória dele. Quando você começa a fazer as coisas para os homens, quebramos a cara. Quando você começa a fazer as coisas para ganhar elogio, você pode ter certeza que a prepotência tomou conta do teu coração. E se você fosse o abençoador, e se você fosse a pessoa que iria abençoar, eu tenho certeza absoluta que o seu ego ia falar primeiro e falar: eu sou merecedor da bênção, eu quero me abençoar. E qual seria a bênção que você se daria? Qual seria a bênção? Não precisa responder, mas qual seria a bênção que você se acha merecedor hoje? De uma melhor saúde? De mais dinheiro na conta? De mais conforto? Só coisas materiais? Ou seria algo espiritual? Ou seria algo, Senhor, enche? Essa semana ainda estava com meu filho vendo uma reportagem que dizia assim: você prefere 5 milhões de reais na tua conta ou 5 minutos pessoalmente com Jesus? Sabe o que meu filho falava em cada resposta? Meu Deus, nossa, eu não acredito. Eles preferem 5 milhões do que ter 5 minutos com Jesus. E teve um pastor que falou assim, com a justificativa pronta: eu prefiro 5 milhões, porque daí eu dizimo, daí eu ajudo na igreja, daí eu ajudo as outras pessoas, porque momento com Jesus eu tenho o tempo todo, Ele está comigo aqui o tempo todo. A gente tem justificativas prontas para o nosso ego. Como é difícil nós deixarmos as armaduras do dia a dia caírem por terra. Eu não posso contar muito do que aconteceu lá, porque eu sei que tem pessoas aqui que inclusive vão fazer, mas eu vou te falar que Deus trabalhou tão grandemente no meu coração que no início eu murmurava, no início eu reclamava, no início eu pensei em desistir, e o Espírito Santo falou no meu coração: lembra do povo de Israel, louco para sair da escravidão do Egito? O que o povo fez? O que você está fazendo? Está murmurando. Eles chegaram no destino? Eles chegaram no objetivo? Não, eles não chegaram no objetivo. Mais adiante, parei de murmurar, começou a cair uma chuva torrencial, tudo que eu tinha foi molhado. Pela primeira vez na vida, dormi encharcado. E mais uma vez, a murmuração veio. Mas daí já veio a palavra de Deus, falando: agradeça e as coisas vão melhorar. E mais adiante, eu ouvi a voz do meu filho falando: papai, larga esse celular, papai, vem brincar comigo. Eu ouvi minha filha falando: papai, quanto que você quer para brincar comigo? Porque tinha um pai que não tinha tempo para brincar com seus filhos. Porque tinha um pai que tinha compromisso demais com a agenda de trabalho, ou passando tempo no celular, achando que a família era segundo plano. E aí veio a palavra muito forte no meu coração de Eli, 2 Samuel, quando Eli deixou seus 2 filhos de lado, e os filhos se perderam. Eli, sacerdote de Deus, ali Deus trabalhou comigo, com uma palavra, falando: quando você voltar,
Não desperdice mais teu tempo. A tua casa é o teu refúgio. O teu lar é teu refúgio. O que o inimigo mais quer é destruir ele. E ele consegue te distraindo. Ele consegue fazendo com que o teu celular seja mais importante do que as pessoas que você ama. E às vezes você chega tão cansado da peleja do trabalho, que a única coisa que você quer é descansar no teu lar. Mas você ainda encontra forças para brigar com a tua esposa, você ainda encontra forças para brigar com o teu filho, você ainda encontra forças para brigar com quem quer que seja que venha incomodar a tua paz. A razão e o ego, elas andam tão próximas das contendas e falta de paz. Eu vou dar um exemplo tão ridículo, mas que infelizmente toma conta dos nossos lares. Se não o deu graça, bênção. Mas o homem chega em casa e fala para a mulher: eu quero que você escove os dentes antes de entrar no banho. E a mulher fala: não, a razão para mim é eu escovar os dentes no banho. E o filho chega e fala: não, eu vou escovar os dentes depois do banho. E quem está com a razão? Não existe subjetividade dessa razão, todos têm razão. Mas alguém quer ganhar a briga do ego e da razão. Alguém quer ter razão ali e o teu lar desmorona. E o inimigo não precisa fazer nada. Basta ele colocar a dúvida. Misericórdia para mim, justiça para você. Senhor Jesus, o ego e a razão não fazem muito sentido dentro de um lar onde a paz e o refrigério de Deus têm que prevalecer. Às vezes, o silêncio é a melhor razão que nós podemos ter. Eu, literalmente, desviei totalmente do texto do que eu ia falar, mas é algo do Espírito Santo. Eu lembro que tem uma pesquisa estatística, isso eu falei no Café dos Homens, no sábado passado, que 89% dos brasileiros são cristãos. Essa é uma estatística. Se 89% dos brasileiros são cristãos, por que o nosso país não melhora? Se somos pessoas empáticas, se somos pessoas em que a gente abraça o nosso irmão e tenta ajudar, se somos pessoas que somos contra o suborno, se somos pessoas que pagamos correto os nossos impostos, por que o nosso país não é como uma Dinamarca, como uma Suíça? 89% é muita coisa. Mas a mesma pesquisa mostra, estatisticamente, que dentro dos presídios, mais da metade dos presos também são cristãos. Isso quer dizer que quando temos batalha, quando temos o medo, nós não fazemos como Josafá fez. Nós não procuramos os pés do Senhor. Nós não abrimos a porta para Ele fazer morada e para Ele dizer: está aqui o caminho. Esse é o caminho. Às vezes o Espírito Santo fala tão alto aos nossos corações, mas são coisas que a gente não quer escutar. Às vezes vai contra o que a gente gostaria de estar, de ser, de fazer. Eu lembro que há 3 anos e meio atrás, quando a gente pensou em abrir essa igreja de Jesus não é de homem, mas a gente precisa fazer o que está na lei dos homens. Então, eu tive uma reunião com o Brasil, o pastor Robson, e eu lembro que o Brasil olhou bem no olho e falou: você está preparado para o que você quer assumir? Você está preparado para a guerra?
Eu lembro que da boca para fora eu falei sim, estou. Mas era só da boca para fora. Porque ninguém sabe o que acontece dentro do lar do Brasil. Ninguém sabe o que acontece dentro do meu lar. E ninguém sabe o que acontece dentro do teu lar. Mas o que a gente sabe é que se a gente está numa guerra, se a gente está com medo, a gente pode procurar um Deus que peleja por nós. Um Deus que batalha e luta por nós. E como é gostoso a gente deixar as nossas armaduras cair, derrubar as nossas armaduras. A armadura do ego, a armadura da ganância, a armadura da avareza. E terminando, estou terminando. Lá na montanha, quando caminhava, existiam pessoas que não tinham mais força de carregar sua própria carga, sua própria mochila. Existiam pessoas que precisavam ser carregadas, e essas pessoas pesavam 170 quilos. E ali não tinha opção, a gente era uma família, ou largava, ou levava junto. E ali a gente vê as nossas brechas. Sabe aquela brecha no livro de Josué que Acã fez? Acã foi subina, Acã foi avarento, guardou os tesouros, e por causa disso Josué perdeu aquela batalha. Veio muito forte a palavra de Acã, quando ele falava: olha as tuas brechas, você está olhando só para você, vai ajudar, ajuda teu irmão que está precisando, olha as suas brechas. E dentro da nossa casa nós temos muitas brechas, temos mulheres pedindo socorro, temos homens pedindo socorro, temos filhos pedindo desesperadamente socorro, e a gente está preocupado demais com a matéria do nosso celular, com o nosso trabalho, com as coisas cotidianas, com o nosso time de futebol. Queridos, lembre que Jesus, quando ele veio e ele falou para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se essas armaduras não forem deixadas, dificilmente a gente consegue acertar o caminho. Eu vou quebrar o protocolo, vou pedir para a equipe do louvor vir aqui na frente. E eu gostaria, eu não sei se a equipe do multimídia tem essa música, essa letra dessa música. Tem? Eu gostaria que todos se colocassem de pé, por gentileza, e vamos cantar junto. E vamos cantar com a presença do Espírito Santo, para que Ele possa falar aos nossos corações.
Veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, e que a paz esteja no nosso lar, nos nossos corações, e que possamos, Senhor, deixar de lado todas as nossas armaduras que nos distanciam de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e diante do medo, do desespero, nós possamos Te buscar de toda a nossa fé e de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. E tenhamos uma semana abençoada na presença de Jesus, em nome de Jesus, amém.